Bom dia, Dom Fernando. A mensagem do arcebispo de Olinda e Recife, Dom Fernando Saburido. Muito bom dia, meus amados filhos e filhas, ouvintes de nossa querida Rádio Olinda. Vamos dar continuidade à nossa catequese a partir do Catecismo da Igreja Católica, na terceira parte, tratando da vida em Cristo, no capítulo 3º, falando da salvação de Deus, a lei e a graça. Nós estamos ainda no terceiro mandamento da lei de Deus, que fala sobre guardar os domingos e festas. Chegamos ao número 2186, que assim nos ensina: os cristãos que dispõem de lazer, lembrem-se de seus irmãos que têm as mesmas necessidades e os mesmos direitos, mas não podem repousar por causa da pobreza e da miséria. O domingo é tradicionalmente consagrado pela piedade cristã às boas obras e aos humildes serviços de que carecem os doentes, os enfermos, os idosos. Os cristãos santificarão ainda o domingo, dispensando à sua família e aos parentes o tempo e a atenção que dificilmente podem dispensar aos outros dias da semana. O domingo é um tempo de reflexão, de silêncio, de cultura e de meditação que favorecem o crescimento da vida cristã interior. Aí, este parágrafo de hoje está nos lembrando a necessidade da prática da caridade, também no dia do Senhor, né? Muitas vezes as famílias pobres não têm o direito que muitos outros desfrutam de realizar um lazer. A carência é realmente muito grande entre os pobres, nem uma alimentação digna. Então, como é importante que no dia do Senhor nós voltemos o nosso olhar para a prática da caridade. Se a nossa família está bem, demos graças a Deus por isso, mas sem esquecer as tantas outras que passam dificuldades. E precisamos crescer na capacidade de partilhar, de conviver fraternalmente. Sobretudo, isso deve ser levado em conta na assembleia espiritual da qual nós participamos, a nossa comunidade de fé. Então, que entre nós tenhamos um olhar de misericórdia, de amor para com todos, sem distinção, a fim de que possamos viver aquela experiência bonita dos primeiros cristãos, que entre eles ninguém passava absolutamente necessidade. Quando existe amor, nós pensamos no outro, pensamos nos irmãos e procuramos nos ajudar mutuamente. E o catecismo continua: santificar os domingos e dias de festa exige um esforço comum. Cada cristão deve evitar impor sem necessidade a outrem o que o impediria de guardar o dia do Senhor. Quando os costumes, esporte, restaurantes, etc., e as necessidades sociais, serviços públicos, etc., exigem de alguns um trabalho dominical, cada um assuma a responsabilidade de encontrar um tempo suficiente de lazer. Os fiéis cuidarão com temperança e caridade de evitar os excessos e as violências causadas, às vezes, pelas diversões de massa. Apesar das limitações econômicas, os poderes públicos cuidarão de assegurar aos cidadãos um tempo destinado ao repouso e ao culto divino. Os patrões têm uma obrigação análoga com respeito a seus empregados. Dentro
do respeito à liberdade religiosa e ao bem comum de todos, os cristãos devem envidar esforços, no sentido de que os domingos e dias de festa da igreja sejam dias feriados legais. A todos tem de dar um exemplo público de oração, de respeito e de alegria, e defender as próprias tradições como uma contribuição preciosa para a vida espiritual da sociedade humana. Se a legislação do país ou outras razões obrigarem a trabalhar no domingo, que apesar disso, este dia seja vivido como o dia de nossa libertação, que nos faz participar desta reunião de festa, desta Assembleia dos Primogênitos, cujos nomes estão inscritos no céu. E aí nós concluímos essa reflexão, sobre o terceiro mandamento da lei de Deus, guardar os domingos de festa. Desejo a todos vocês um dia maravilhoso, um final de semana muito bom. E segunda-feira, se Deus quiser, voltaremos a nos encontrar. Sobre todos e todas venham as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.